Então, pessoal, bom dia aí para todos, bom dia. Bom, eu vou fazer aqui para vocês aqui um tutorial, mais umzinho sobre iscas artificiais, né? Já fiz um anterior mostrando o kit, né? Que eu montei ao longo do tempo. E só que postei no meu canal do YouTube, tive bastante visualizações e comentários e automaticamente as pessoas perguntam muitas coisas, né? As dúvidas são muitas, a gente procura esclarecer na medida do possível, mas à medida que a gente vai se aprofundando no assunto, cada vez mais vai surgindo interesse e surgindo dúvidas, principalmente daquelas pessoas que estão querendo, né, iniciar na pescaria, principalmente na prática da pescaria com isca artificial. É um esporte ou é um hobby que tem ganhado muitos adeptos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje a gente acompanha vídeos tanto brasileiros quanto internacionais no mundo inteiro. A gente está vendo gente pescando, gente aderindo à pescaria de praia, a pescaria embarcado com caiaque, de lancha, pescaria em costeiras, tanto usando a isca natural, né, quanto a isca artificial. E eu diria que um grande motivo dessa adesão tão grande de pessoas também se resume em relação à divulgação da prática, né, que desperta a atenção de muita gente, e também a facilidade de se adquirir os materiais. Antigamente os materiais de pesca eram muito restritos, eram poucos materiais que se encontravam no mercado, e quando encontravam eram caríssimos, porque muitos eram materiais importados. Então muito pouca gente, isso aí lá quando eu era garoto, tinha meus pais, não existia essa profusão de material de pesca que existe hoje em dia. E com isso, o oferecimento muito grande de produtos no mercado, é claro que barateia o produto. Tem preço para todos os gostos e para todos os bolsos. Para você ter ideia, o camarada hoje ele pode adquirir um conjunto na faixa de 300 e poucos reais e ele está muito bem servido. Eu mesmo, por exemplo, eu gosto muito, eu sou muito adepto a duas marcas que me satisfazem muito, que é a Marine Sports e a Albatross Fishing. Então eu tenho molinete, eu tenho carretilha, eu tenho vara de pesca, dessas duas, de outras também, mas principalmente dessas duas marcas, né? Você pode hoje comprar uma vara, até da Maruri também, do Nelson Nakajima, Nakamura, aliás, desculpe. Vocês podem comprar uma vara ultralight, por exemplo, na faixa aí de 150, 160, 180 reais. Uma vara de boa qualidade. Você pode comprar uma carretilha da Marine Sports ou da Albatross Fishing na faixa de 250, 280, até 300 reais. Então, digamos que você adquira uma vara na faixa de 150 reais, entendeu? Ou 120 reais, uma carretilha na faixa de 200 reais, você vai ter um equipamentozinho completo, muito bem servido, por menos de 400 reais, por 300 e poucos reais, entendeu? E outra coisa, a facilidade da pescaria também. Hoje muito se fala na pescaria chamada ultralight. A ultralight nada mais que aportuguesando,
para ultraleve. É uma varinha dessa que eu te falei, uma varinha de 10 libras, 12 libras, 14 libras, com um molinetezinho ou uma carretilha de pequeno porte, uma carretilhazinha dessa da Albatross Fish, entendeu? Da Marine Sport, ou uma carretilha também de ambas as marcas, também pequena, entendeu? Mas não menos eficiente, você vai conseguir, entendeu? Pescar o dia inteiro. Se você mora num local, por exemplo, tipo a Urca, no Rio de Janeiro, ou próximo de Niterói, ali em Icaraí, você vai pescar praticamente ali no calçadão, fazendo suas jogadinhas, com materialzinho leve, e você vai para casa, você vai voltar para casa com uma curvina, com um papaterra, com um xerelete, quem sabe um robalinho, entendeu? Você não vai voltar para casa de mão vazia. E com um equipamento extremamente fácil de transportar, leve, que não vai te dar trabalho nenhum. Você não vai necessitar mais daquela tralha toda de pescaria, entendeu? De uma pesca pesada que a gente utiliza quando a gente vai pescar, por exemplo, numa praia de tombo, entendeu? Numa praia de areia, de beira, entendeu? Tipo oceânica. Ou seja, a facilidade de você pescar hoje, até no centro urbano, se tornou muito grande. Hoje eu gostaria, agora partindo para o assunto relacionado diretamente às iscas artificiais, eu vou fazer aqui uma breve explanação do seguinte. Muita gente pergunta a dúvida de que isca utilizar em relação ao clima e ao tempo. Se está chovendo, se está nublado, se você vai pescar em lagoa, se você vai pescar em rio, se você vai pescar em mar, a coloração da água, bom, é muita dúvida. Então, a primeira coisa que eu aconselho para um pescador iniciante é o seguinte, é procurar, antes de começar a pescar, montar um kit relativamente bem variado de iscas, de acordo, entendeu? Com a eficiência que uma determinada isca pode te proporcionar. E para isso, é claro que é aconselhável você olhar os vídeos, buscar informação, tem muito material, muito conteúdo bom, entendeu? No YouTube. E para você ter uma ideia inicial de como se comportar numa pescaria de acordo com o ambiente que você escolheu para você pescar. Bom, vamos começar por digamos que você escolha pescar numa lagoa, entendeu? De água relativamente turva, em que você não tem a visibilidade, não está muito legal, de repente o tempo também, o céu está meio nublado, e aí torna, entendeu? A visibilidade da água ainda mais um pouco difícil. Você, então, o que você vai fazer? Você vai procurar utilizar uma isca o mais chamativa possível em relação à cor. Você pode usar uma isca artificial num tom rosado, num tom verde-limão, num tom avermelhado, onde você consiga chamar bastante a atenção de um peixe. Por exemplo, eu costumo separar as minhas iscas exatamente por categoria de uso. Então, eu estou dando esse exemplo aqui. Se você vai pescar numa lagoa, a lagoa, ela naturalmente já tem a água turva por conta do efeito que as algas, elas se depreendem do chão. Eu deveria ter soltado isso aqui antes, né? Porque embola um pouquinho as garateias, né? Mas eu vou conseguir. Tem problema não. Então, por exemplo, uma isquinha, essa isquinha aqui a princípio é uma isca de meia água, tá? Você percebe que a coloração dela, ela é bem luminosa, ela é bem atraente, ela tem uma transparência no meio, ela é verde-limão no dorso,
e na barriguinha dela aqui embaixo, ela é alaranjada. Essa isquinha aqui, ela a princípio é de meia água, mas ela tem, talvez não dê para vocês verem, né, logicamente, mas ela tem uns chumbinhos por dentro e fazem com que, ao ser lançada na água, ela tenda a dar uma caída, a afunde um pouquinho. E você vai trabalhar a profundidade dela de acordo, né, com a movimentação da varinha que você fizer. Você vai estocando, estocando, parando, estocando, e ela vai fazendo o movimento de afunda e sobe, afunda e sobe. E isso aí, a coloração dela numa água turva pode ser bem relevante para o peixe. Eu vou ter uma aqui ainda mais atraente, porque ela tem uma espécie de um holograma. É uma isca de meia água também. Ela é amarela, mas é um amarelo cintilante por conta desse efeito que ela tem, meio holograma. Ela tem a cabecinha meio avermelhada e ela também é uma isquinha de meia água. Tem essa isquinha também de meia água aqui. Ela é bem fininha. Ela tem um efeito muito produtivo dentro d'água. Muito bacaninha, porque ela tem um corpinho fininho e ela consegue desenvolver bem dentro d'água. Aqui uma outra que você pode ter um ótimo resultado também. Essa aguinha, essa isca aqui, ela é totalmente alaranjada. Isso aqui não tem como o peixe não identificar. E ela tem também, ó, um chumbinho dentro, entendeu? Que proporciona um barulho, que isso é um atrativo para o peixe. Bom, então essa é uma situação. Se você vai pescar num costão, ou se você está com um caiaque, por exemplo, perto de uma baixa, né? Que a gente chama de baixa, são essas pedras, esses recifes que tem no avançado para dentro do mar, e geralmente a água é muito clara. A gente dá preferência a iscas artificiais que se assemelhem bastante aos pequenos peixes existentes na região, como por exemplo uma manjuba, uma sardinha. Galera, realmente eu tinha que... Isso aqui é falha de produção, tá? Tinha que ter desengatado isso aqui, que realmente isso aqui dá uma confusão, tá? Da próxima vez eu já vou deixar as iscas separadas. É porque eu quis deixar tudo organizadinho na caixa. Essa isca aqui, gente, é uma isca de meia água, tá? Ela tem um holograma também aqui, reproduzindo as escamas. E você olha, ela parece uma sardinha, né? Isso aqui, ela reproduz os peixes de uma região costeira. E não tem como os peixes não se atraírem por esse tipo de isca. Você pode usar uma isca bem colorida também. Eu tenho uma isca aqui que eu comprei recentemente. É uma Mad Dog da Yara. Extremamente eficiente. Ela é uma isca de superfície. Ela tem um guiso também dentro. Ela já não é azulada como a outra, mas ela funciona também, tá? Ela imita até, se você olhar direitinho, parece um tucunaré. Você pode usar, parece um filhote de tucunaré. Você pode usar numa lagoa, num rio, aonde a predominância desse peixe seja grande, mas você pode também usar num costão, você pode usar numa região oceânica. Ela vai surtir um efeito também
muito bacana, você vai conseguir uma produção legal na sua pescaria. Bom, você pode usar uma isca, digamos que você esteja numa região, no mar também, de profundidade, onde você sabe que tem peixe habitando na profundidade. Você pode usar um jig, que é uma isca de profundidade. Você vê que pela coloração dela, ela também reproduz os peixes característicos da região marinha, da região oceânica. É uma isca que você pode utilizar somente descendo a sua linha, como você pode também fazer o arremesso longe, você deixa ela cair e depois você vem recolhendo, fazendo o seu trabalho. É uma isca muito eficiente. Pessoal, você tem também os chamados sheds, que são iscas também extremamente eficientes, são iscas de fundo, que pela coloração que eu escolhi, essa aqui, esse shed aqui, você vê que o chumbo dele reproduz a cabecinha de um peixe, o corpo de silicone, na coloração verde-limão, isso atrai bastante, tá? Você pode às vezes estar no mar, aonde a água geralmente é clara, num tom azul ou um verde esmeralda, mas você pode estar num momento de céu extremamente nublado, aonde o sol não incide, então cria aquela sombra. Então, às vezes não adianta você, porque eu estou pescando numa região de mar oceânico, de água muito clara, mas às vezes o tempo está muito fechado. Então você pode optar de colocar uma isca de uma coloração o mais atrativo possível. Tem um outro shed aqui muito bacana também. Esse já é transparente, mas não menos atrativo. Peixe geralmente, isso aqui o peixe pode, por exemplo, pensar que é uma lula. E é muito atrativo. Tem outros aqui também, tem outros sheds também aqui, que lembra um peixinho de rio, uma manjubinha. Comprei recentemente. Ou seja, eu consegui, digamos que montar um kit que me atende perfeitamente para todo tipo de pescaria que eu quiser desenvolver, que eu quiser praticar, entendeu? E para fechar o vídeo, não me alongar muito, uma coisa extremamente importante: toda vez que você for pescar, leva teu kit. Se não der para levar o kit completo, leva pelo menos aí, digamos, 3 iscas de cada modalidade: isca de superfície, isca de meia água e isca de profundidade, que eu já falei no meu vídeo anterior. E iscas de colorações variadas. Por quê? Você pode, meu amigo, utilizar 3, 4, 5 iscas num determinado ambiente e não obter resultado. E lá para a 6ª isca, 7ª isca, você consegue, entendeu, ter uma produtividade boa na sua pescaria. Então você tem que estar sempre variando, você tem que ter uma quantidade de iscas, de modalidades diferentes, de colorações diferentes, porque você não sabe, entendeu, o que você vai encontrar na tua pescaria. Você sai de casa com um tempo maravilhoso, lá na frente o tempo fecha. Você sabe que eu vou pescar num açude que a água é super